Gente, hoje, eu não vou nem perder muito tempo, são 10h53, nós começamos uns 15 minutinhos atrasado, 10, 15 minutinhos atrasado, e hoje eu vou ter que correr com vocês, mas eu não quero galopar. Sabe quando o professor chega no final do ano e ainda tem 3 capítulos para dar e tem uma aula? E ele vai, então, dar os 3 capítulos na uma aula e os 3 capítulos vão cair na prova? Lascou. É isso aí, lascou. Hoje lascou. Mas não é isso não, gente. É porque hoje, para que não caia sobre nós mais dúvida do que o Evangelho já traz, por natureza, eu vou passar por vários textos bíblicos. A gente vai ler bastante o manual hoje. E por quê? Porque vai ter dúvida. Talvez haja até questionamento. Se você trouxe ovo ou tomate, eu peço a graça e misericórdia sua que você não taque, mesmo que você me odeie depois do que a Bíblia disser. Tá? Eu tentarei ao máximo não influenciar você. E sério, eu vou tentar ao máximo, porque o natural de alguém que está onde eu estou é persuadir. E, como eu digo como Paulo, foi-me dado esse trabalho. Eu persuado e quero persuadir você a crer no Evangelho, a entregar sua vida a Cristo e a viver para Ele até que Ele ceife sua vida. Entretanto, hoje eu não quero que você escute Winston. Eu quero quase que eu me apague, que você simplesmente veja Paulo. E a gente vai ler sobre Paulo. A pena de Paulo. Foi Paulo, o apóstolo São Paulo que escreveu. Então, eu, sem hipocrisia nenhuma e sem falsa modéstia, hoje, que eu diminua e que ele cresça. Tendo dito isso, vocês lembram da propaganda da Tostines? Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais? Lembra? Quem lembra disso? Ah, tá, eu não sou o único antigo da plateia. Legal, legal. Beleza. Tostines era um biscoito, uma bolacha. Bolacha ou biscoito? Tá bom, isso é um paradoxo. É um paradoxo, bolacha ou biscoito. Mas isso que Tostines fez é um dilema. Não é? É um dilema. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? E sabe o que acontece? Nós podemos teorizar, sistematizar e confinar Tostines em teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado e passar séculos discutindo se Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Agora me diga, isso vai mudar o gosto de Tostines? Vai? Isso vai mudar o frescor de Tostines? Vai mudar as vendas de Tostines? Não, talvez até diminua, porque vai ter tanta gente falando de Tostines a respeito de estudos e tudo mais, que quem quer comer Tostines, vire para os Tostines e fala, sabe uma coisa? Perdeu o gosto. A gente discute tanto que, não, eu vou comer Oreo ou Oreo. Não é Orion, não? Negresco. Comer negresco. Mas, por que eu queria falar isso com vocês? Eu queria falar isso com vocês porque hoje nós vamos falar de dilema, de paradoxo. Porque muitas vezes nós queremos pegar o Evangelho e fazer do Evangelho... Liga uma luzinha amarela aqui, que eu possa ver o palco. Vai chegar no amarelo, mas tudo bem. Tá bom assim, tá bom assim. A gente quer pegar o Evangelho e fazê-lo sistemático. Né? Aquela coisinha bonita, tipo as teorias e as leis que regem a física newtoniana, ou até mesmo os planos de Descartes. Né? Coisas bem estabelecidas e geometricamente calculadas. E a gente faz do Evangelho isso. Né? O Evangelho, o problema do Evangelho é que o Evangelho não foi escrito por Aristóteles, Descartes e não foi escrito por Tomás de Aquino. Se você é católico apostólico romano, talvez você tenha aprendido bastante de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um cara super cabeça, ele entendia muito bem da Bíblia.
lia muito e sistematizou muitas coisas. Qualquer pessoa que queira saber um pouquinho de teologia, até mesmo bíblica, vai ter que passar por Tomás de Aquino. Mas não foi ele que escreveu. Olhar para o Evangelho de uma forma cartesiana ou aristotélica, a forma como nós aprendemos a pensar na escola, de uma forma lógica, vai fazer nós sempre incorrermos no erro de ignorarmos os dilemas, justificarmos paradoxos que precisam continuar existindo e não simplesmente passarmos de um lado para o outro do abismo numa corda bamba segurada de um lado e de outro por paradoxos que causam uma tensão necessária para que nós tenhamos a verdade. Tipo, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Um exemplo bíblico que muitas vezes queremos sistematizar e criar sistemas completos teológicos e dizer, é assim que Deus é. Deus é soberano? Ele é soberano. Deus é soberano. O homem tem liberdade? Sim. Mas isso é um paradoxo. É um dilema. Porque se Deus é soberano e o homem é livre, o homem pode fazer o que quer. Mas Deus é soberano, Ele escolhe o que o homem vai fazer. Não, mas Deus... E a gente pode passar o resto da vida discutindo se Deus é soberano ou se o homem é livre. Deus é soberano. Aí vai criar escolas de pensamento. Os calvinistas vão dizer, Deus é soberano, Ele escolhe quem quer e manda para o inferno quem quer. Maravilha! Aí a gente pega um monte de texto e, os textos dizem, é legal. Aí chegam outros, principalmente Armínio e os arminianos, e dizem, não, mas o homem pode escolher. Deus é soberano, mas o homem escolhe e o homem decide pela salvação. Aí eles pegam vários textos e também sistematizam aquele sistema. Enquanto realmente a revelação bíblica diz que Deus é soberano e o homem é livre. Paradoxo, dilema. Por que não simplesmente dizer, é um dilema. Deus é soberano e eu sou livre. E andar como que por uma slackline. Corda bamba. Se equilibrando na tensão do evangelho entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Esse é um dos dilemas. Jesus, Santo Agostinho, Paulo, São Francisco de Assis e outros que pensam assim, como esses caras, eles se aproximam mais do que o Evangelho é. Jesus e Paulo, porque eles escreveram. Jesus escreveu, não foi? Não escreveu nada. Tudo que você sabe é de terceira ou quarta mão. Mas Jesus foi a fonte. Agostinho e São Francisco de Assis, eles não eram sistematizadores. Eles eram poetas da vida. Vocês gostam de Tolkien, o cara que escreveu O Senhor dos Anéis? C.S. Lewis, Nárnia. Derrida, talvez você não conheça, é um teorista da pós-modernidade. É filósofo. Mas super top, quando a gente entende o que ele quer dizer. Renato Russo. Bonovox. A gente ouviu antes da reunião um pouquinho de Bonovox. Se você não conhece Bonovox, é um grande compositor e músico, líder do U2, cristão irlandês. Sim, ele bebe e fumava. Cristão irlandês. Cristão, meu irmão. Espero que eu esteja no céu com ele, que talvez ele me ensine a tocar guitarra como ele toca e cantar como ele canta, e talvez eu chegue a compor hinos ao Senhor como ele compõe. Tipo, Where the Streets Have No Name. Uma metáfora perfeita do desejo de estarmos no céu com aqueles que amamos. Ouça de novo hoje à tarde Where the Streets Have No Name e veja o que eu estou dizendo. Mas eu queria, como nem todo mundo é fã do YouTube como eu sou, né? Nem todo mundo. Alguns são fãs do Diante do Trono. Mas... é desabafo. Não. Cadê o PH?
É, eu queria citar, para nós entendermos o Evangelho um pouquinho mais, Renato Russo. Também um grande poeta. Acredito eu, inspirado por Deus muitas vezes. Sim, sim, sim. Eu sei de tudo que ele era. Talvez você precise descobrir quem você é. Renato Russo, certa vez, escreveu assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Não escreveu? Foi Renato Russo que escreveu? Hã? Oi? Não, ele escreveu isso aí. Ele foi o poeta que fez essa música. Para aqueles que não lembram muito bem, vai mais ou menos assim. É preciso amar como se não houvesse amanhã. Porque se você... Na verdade não há... Renato Russo. Agora me diga, quando a gente lê uma poesia dessa, nós podemos ser tentados a levar essa poesia para a escolástica, ou para a academia, ou para as universidades, e esmiuçar essa música, essa poesia, falar sobre métrica, sobre a rima, sobre como as estrofes e os versos recaem sobre si, os fonemas que são falados, ou podemos simplesmente colocar os fones de ouvido, seja lá aquele que você tiver, e apreciar e contemplar o que essa poesia nos diz. E um passo a mais, vivê-la. Como que se explica para alguém é preciso amar como se não houvesse amanhã? Como é que se explica? Ponto 1. Anota aí. Ponto 1. Você acorda... Não precisa anotar não. Tem muita gente pegando... Não, por favor. É retórico. Ponto 1. Ama-se primeiro olhando para a pessoa. Olha para a pessoa. Então, quando você for amar alguém, você olha para a pessoa. Ponto 2. Toque na pessoa. Olhe para a pessoa, toque na pessoa. Agora, sacrifique-se por ela. Ponto 3, não. Sabe, a sistematização de é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã cai no ridículo quase. Porque como que você ama as pessoas como se não houvesse amanhã? Você se dá totalmente por elas, você se sacrifica e você morre se for necessário por elas. É isso. É isso. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã é se entregar totalmente, talvez até loucamente, como Tanlan diz, o amor mais louco do mundo. E a gente pode começar a citar mais poesia para cima e para baixo, para corroborar a ideia de que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Mas se nós sistematizarmos e limitarmos esse verso de Renato Russo, nós matamos esse verso. Porque o verso para de ter o poder que ele tem de nos mexer e nos levar a viver. Esse é o poder da poesia. Portanto, hoje eu gostaria de influenciar vocês a olharem para o Evangelho não mais como uma teoria para se delimitar e sistematizar, mas como poesia para se contemplar e viver. Me faço entendido? É muito fácil teorizar sobre as palavras de Jesus. Teorizar quem vai para o inferno e quem vai ser salvo. Teorizar sobre que pecados levam à perdição e quais pecados podem ser perdoados. Teorizar sobre em que momento o Espírito Santo entra na vida da pessoa. Teorizar a respeito de quais são as ações desse Espírito Santo sobre nossas vidas. Isso tudo é lindo. Quer saber disso? Pega uma teologia sistemática e compra. Leia ela toda. E quando você terminar essa teologia sistemática, você vai olhar para a Bíblia e dizer, mas eles deixaram tanta coisa fora e ignoraram tantas outras. E eles inventaram tantas outras. Porque toda teologia sistemática
Quem sistematiza, cria. O mais puritano dos puritanos. De Calvino a John Knox. Talvez você não conheça John Knox. Todo mundo que toca na palavra a altera. Eu mesmo. Vocês são ratos de laboratório na minha mão. Todo domingo. Por isso, vocês precisam ser como crentes bereanos. Lembra de Paulo, quando ele diz que eles são mais especiais? Porque eles, quando ouvem, eles vão checar nas Escrituras se Paulo está falando que é verdadeiro. Não se deixe enganar por ventos de doutrina de qualquer palhaço como eu aqui na frente dizendo alguma coisa. Não, vá para a Bíblia. Porque se algum palhaço como eu falar alguma coisa que Cristo, Paulo, Pedro, João, ou o autor ou autora de Hebreus não disse, você pode muito bem dizer, cara, isso aí joga fora. Winston está achando que é Deus. O Evangelho não é teoria. Ele é poesia. Lembre disso. Vamos começar? Vamos começar. Abra sua Bíblia em Romanos 5:8. E abra mesmo, se você tem alguma versão da Bíblia na sua mão, no seu celular, no seu tablet, no seu livro, seja qual for, eu quero que você abra, porque talvez hoje você seja tentado a marcar algumas coisas. Se você tem alguma caneta, marca-texto, lápis, giz de cera, giz, vale até, sabe quando você pega, eu já fiz isso algumas vezes, para anotar número de telefone, sabe essa hastezinha do relógio? Talvez você queira grifar debaixo do texto, para você não esquecer que está lá. Ou dobrar a orelha. Eu sempre fico meio ofendido quando fala sobre a orelha. Mas dobrar a orelha da página, tá? Só para dizer que é lá, tá bom? Vamos lá? Romanos 5:8. Vocês lembram que eu falei domingo passado? Quem estava aqui domingo passado? Se vocês estavam aqui, talvez vocês possam responder essa pergunta. Hitler pode ou não pode estar conosco no céu? Você falou isso porque eu perguntei ou porque você tem convicção disso? Porque você perguntou. Porque Hitler tem que arder no fogo do inferno, porque ele não presta. Estou mentindo? Você não pensa isso? Ah, tá, porque é fácil a gente ser hipócrita dentro da igreja. É o lugar onde mais existem hipócritas. Você está sentado do lado de um, olhe-se no espelho. Vocês não entenderam o que eu falei. Diz assim, eu não bebi nada hoje, tá, Magno? Romanos 8, 5 em diante. 8, 5 de 8 em diante. E nós vamos para vários livros, vários textos. Se segurem na cadeira que hoje a gente vai correr um pouquinho rápido. E eu preciso que você esteja 100% conectado aqui. Então silencie, coloque no modo avião o seu telefone para você não receber notificações. Tá? Enquanto você está lendo. Senão a gente pensa no Facebook, no WhatsApp, no Instagram e tudo mais. Vamos lá. Assim diz São Paulo, apóstolo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, e adiciono eu, somente nele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Pausa. Vamos contemplar um pouquinho para vivermos isso? O que Paulo está dizendo? Fala comigo. Eu não tenho muito tempo para esperar você acordar para falar, eu preciso que você fale agora. O que Paulo está dizendo? Fala. Alto para eu poder escutar. O que é que Paulo está falando? Que Jesus nos reconciliou com Deus. Tá. O que é que Paulo está falando?
beleza. Você é cartesiano e aristotélico. Nós todos somos. É imediato. Nós olhamos para algum texto e nós queremos delimitá-lo e sistematizá-lo. Vamos contemplá-lo. Se submeta a isso. Sabe quando você entra numa loja de perfumes e você... Tem algum perfume aqui que está fedendo. Né? Você contemplou. Ou quando você... Cara, essa moça tem um perfume... Cara, eu até vou falar para vocês. Tem um perfume na cidade de Manaus que toda vez que eu vejo alguma moça passar, eu sigo. E eu vou dizer porque eu queria poder perguntar para a moça que perfume é aquele. Porque eu queria viver aquele perfume na minha esposa. Mas eu não tenho coragem de perguntar. Não pergunta não, né? Vamos contemplá-lo. Vamos contemplar o texto. O que o texto diz? O que diz esse texto? Feche os olhos com o que você ouviu. Imagine que você leu essa carta de Paulo, que não foi um texto manual, não foi uma teoria ou alguma coisa que você lê e simplesmente diz ponto 1, ponto 2, ponto 3. Foi algo que ele escreveu para nós, para a igreja, e disse, está aqui, meus irmãos, do meu coração para o seu, contemple o que Paulo escreveu a Roma. O que ele disse para a igreja de Roma? Se ele deu para morto, ele vai me fazer vivo. Ponto final. Mas existem 10 pontos que precisam ser libertados desse texto para que nós entendamos a profundidade. Não. Sabe como é que a gente entende a profundidade de poesia? A gente lê 1000 vezes. Em voz alta, para escutar a poesia. A gente coloca música na poesia e a gente finalmente cai em prantos pela poesia, porque a gente finalmente entende que é preciso viver como se não houvesse amanhã, amando os outros. Ou a gente simplesmente entende, quando eu não valia nada, Ele me deu tudo e vai continuar a dar até o último dia, portanto eu posso ficar firme, sem dúvida alguma, jamais. Porque se Ele me deu quando eu estava morto e era inimigo, agora, Ele vai continuar me dando. Paulo continua, já escrevendo para outra igreja em Éfeso. Efésios 2. Olha o que ele escreveu para Éfeso. Eu quero que vocês vejam como isso aí é geral. Ele escreveu, não foi para uma pessoa só, ele escrevia isso para todo mundo. E olha que nós não temos todas as cartas de Paulo. Nós talvez não tenhamos nem 2% ou nem 10% das cartas de Paulo, porque o cara era maluco, ele escrevia a vida inteira ele escreveu. Olha o que ele diz, todavia, Efésios 2, todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. De novo a poesia aparecendo. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que é que essa poesia diz? Fala comigo. O que é que... Ele nos salvou pela sua graça, pela sua infinita misericórdia. É isso que diz? Qual é a nossa participação nessa salvação? Mas qual a nossa participação no nosso resgate? Nessa poesia tem alguma participação nossa? Nós somos agentes passivos. Nós estamos como... Não vou falar isso, não. Mas nós somos completamente passivos nisso. Totalmente mortos.
Olha o que o autor de Hebreus fala. Hebreus 10. De novo, tente colocar de lado a sistematização e a delimitação e simplesmente contemple. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Um pouquinho de histórico dessa prosa. Ele está escrevendo para um contexto judaico, hebreu. Por isso o nome do livro Hebreus. Ele está falando a respeito do sistema sacrificial. E ele vai comparar o sistema sacrificial judaico com Cristo. É esse o contexto. Por isso ele fala que o sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos diariamente. Porque era isso que acontecia no templo. Era isso que acontecia nos altares ao redor de Jerusalém. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, esse, no contexto do texto, é Cristo. Quando esse sacerdote, Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele, Cristo, está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele, Cristo, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Eu vou repetir. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Contemple o que esse texto diz. Fala comigo, não tem segredo. Poesia, sabe o que é legal de uma junção de poetas? E com todo respeito, se você é poeta, às vezes tem um baseado no meio para eles terem um pouquinho de mais imaginação, né? Só uma brincadeirinha. Às vezes é café, às vezes é uma cervejinha do lado, um chopp, um vinho, porque eles gostam desse adubo, né, para a imaginação. E é adubo mesmo. Adubo é feito de... Não responde. Mas esterco, é isso aí. Faz de conta que você está numa roda de poetas. Nós estamos compartilhando poesia. O que diz isso? Sim? Eu não vou conseguir repetir tudo, por isso que eu não vou repetir. O que o texto está dizendo? Não há mais o que oferecer. O sacrifício foi perfeito. Acabou. Acabou. De uma vez por todas. Sabe? The end. Fim de jogo. Você zerou a partida, cara. E você não apertou nenhum botão. Acabou. Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. De novo, nós podemos, com o nosso olhar cartesiano e aristotélico, sistematizar e começar a dizer sim, mas ele aperfeiçoou no passado, pontual, e os que estão sendo, então nós estamos ainda em processo, e o processo é Legal, pode fazer isso. Eu estou tentando mostrar outra forma de você contemplar o Evangelho. E talvez essa outra forma seja mais benéfica. Vamos continuar?
Pula lá para Hebreus 18, que é aí pertinho de você, é parte do mesmo poema, mas eu separei porque tinha várias outras coisas, e às vezes o poeta fala demais para dizer uma coisa muito simples. Olha como o poeta de Hebreus escreveu: onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Eureka! Para de se penitenciar, porque onde há este sacrifício perfeito, não há mais necessidade de sacrifício. Acabou. Vou voltar para Romanos. E nesse eu não vou nem falar, eu só vou ler. Eu quero que vocês leiam pelo que está escrito. Tá? Poesia, contemplem. Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e entrando o pecado à morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. O que é que esse texto diz? Você está recitando cartesianamente o texto. Todos nós fazemos isso. O que é que esse texto diz? É? Tá. O que é que esse texto diz? Vamos olhar para o texto. Vocês concordariam, Paulo, você concordaria, Luiz, que o texto diz que através de um homem Adão, nós todos, a humanidade inteira, foi transformada em natureza para sermos pecadores e condenados por isso. É isso que o texto está dizendo? É? Sem sistematizar, simplesmente é isso que o texto está dizendo. As coisas simples às vezes são complicadas. Para a gente entender que é tão simples. É isso que o texto diz. Toda a humanidade foi feita pecadora e, portanto, condenável por causa do pecado de Adão. Isso é o que o texto diz. Não, é o que o texto diz. Sistematizar seria eu dizer, Adão pecou, por isso eu sou pecador, todos os homens são pecadores, mas todos são pecadores e muitos são pecadores. Quando que é todos e quando que é muitos? No texto tal é todos, no texto tal é muitos, e depois quando eu for falar sobre o próximo ponto, é muitos. Não é todos, não, é muitos, porque no texto tal foi todos e no outro texto é muitos. Aí eu começo a sistematizar e delimitar e começo a teorizar sobre a coisa, eu vou para a universidade e faço um pós-doutorado. E eu não entendo o que é salvação. Como muitos teólogos vão arder no fogo do inferno. Muitos pastores, provavelmente. Vão. Eu espero que eu não seja um deles. Confio minha vida a Cristo por causa do sacrifício dele. Eu espero que eu não seja encontrado entre os falsos. Mas o que o texto diz? Por um homem o pecado entrou no mundo e por um homem o pecado foi retirado do mundo. Todos foram feitos pecadores em Adão. Todos são salvos em Cristo. Você é universalista. Cara, desculpa. Discute com Paulo nesse texto.
Ou então vai ver outro contexto que, não, Winston, mas espera lá. O Paulo já falou antes, legal, a gente pode discutir Romanos inteiro, eu discuto com você com toda uma boa prosa. Não sou universalista. Mas como seria maravilhoso contemplar a possibilidade de toda a humanidade ser salva, por merecimento nenhum, porque nós não somos salvos por nosso merecimento, mas pelo sacrifício de Cristo. Qual o meu desejo? Eu gostaria de estar errado na minha visão de que não é universal a salvação. Seria maravilhoso não haver um ser humano no inferno. Não, Winston, Hitler precisa. Cara, imagina Hitler no céu. Perdoado pelas 6 milhões de vidas que ele ceifou. Onde superabundou o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A diferença entre Hitler e eu é nula. Mas eu sou melhor que ele. Tudo bem. Legal. Olha o que diz 1 Timóteo. Eu vou ter que acelerar um pouquinho, senão vocês vão ter uma visão errada da poesia. 1 Timóteo 2:3, Paulo de novo falando ao seu pupilo Timóteo, que era pastor numa igreja na Ásia, provavelmente em Éfeso, nesse momento. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre os homens e Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Eu vou ler de novo essa parte da poesia. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. O que é que esse texto diz? Está vendo como a gente pode... Pô, Winston, tem 2 textos na Bíblia que dizem que todo mundo é resgatado por Cristo. É. Mas tem outros que diz que a gente tem que fazer certo para ser salvo. É. E tem outros que diz que é Jesus que é Deus que escolhe. É. Mas então, lembra do slackline? Lembra do slackline, da corda bamba? Sabe qual é a maravilha do Evangelho? É entre a soberania de Deus e a liberdade do homem, entre a realidade da condenação eterna e a realidade da salvação e vida eterna. Entre a realidade de Deus, sim, poder e querer salvar a humanidade inteira. Infelizmente, provavelmente, alguns serem condenados. Mas, Winston, isso é um paradoxo, é um dilema, não funciona. Um Deus de amor não pode ser um Deus de justiça. Tá. Mas o que é que eu posso fazer que o Deus justo sacrificou o seu filho para que eu, injusto, fosse salvo? Me explica. Teoriza sobre isso. Faça isso virar lógico. Um Deus totalmente santo se faz pecado em Cristo para que eu, totalmente pecado, seja feito santo. Faça a lógica disso. Sabe qual é o lógico para Deus, se nós formos ser lógicos e fazer uma teoria linda sobre o Evangelho? É acabar com o Evangelho e falar sobre justiça. Deus santo destruindo toda a humanidade e recriando tudo do zero, porque o primeiro projeto não presta. E ele é justo e santo e ele não pode se misturar com esterco. O que é que você prefere? O Evangelho, com todo o seu dilema e paradoxo, ou o sistema? A escolha é sua. O sistema não é bíblico. O dilema talvez seja. Vamos continuar? Vamos para Coríntios. 2 Coríntios 5, a partir do verso 17, diz assim:
Portanto, ele já falou algumas coisas antes. Eu sei que eu estou pegando textos e tirando do contexto, mas eu não estou usando como pretexto. Vamos ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo quem? O cosmos. Não é a planeta Terra, não. É o cosmos. A palavra grega é cosmos. É o universo todo. O sacrifício de Cristo reconcilia o cosmos com Deus. Não seja personalista e egoísta. Deus não veio aqui para salvar você. Pare com o negócio de missionários dizerem para você, agora em João 3,16, coloca o seu nome, porque Deus amou o Winston. Não! Deus não amou o Winston, Ele amou o cosmos. E o cosmos é muito maior do que o Winston. Se o cosmos é o Winston, não é evangelho. É tudo menos evangelho, porque o evangelho não é personal, o evangelho não é seu. Você pode ter o seu personal trainer, você pode ter a sua assinatura, você pode ter tudo o que você quer, mas a salvação não é sua, a salvação é do universo. Ou isso, ou começa a apagar textos da Bíblia, ou começa a andar no slackline da tensão, do dilema e do paradoxo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós. Por amor a Cristo, suplicamos. Agora repara. Você que gosta de um dos lados, aqui está Paulo dizendo que Deus está através de nós falando. Por amor a Cristo, nós suplicamos como embaixadores de Deus. Nós suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O texto mais sujo da Bíblia. Esse texto é podre. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Não dá para sistematizar isso. Ou a gente contempla como poesia, como é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, ou nós destruímos o texto. Porque não tem como sistematizar a realidade de um Deus totalmente santo, se tornando pecado, para que eu, totalmente pecador, me torne santo. Não há como sistematizar isso. Vamos para a porrada? Por enquanto tá legal, né, para nós pecadores. A gente não fez nada, pô. A gente tem vida eterna por nada, talvez o mundo inteiro. Sim, contemple a possibilidade e com alegria no seu coração que o seu pior inimigo pode ser salvo. Aquele pedófilo inveterado que abusou de você quando criança. Sim, Cristo pode salvá-lo e eu espero que ele seja. Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? É a pergunta que você ia me fazer? Isso vai ser muito fácil, pô. Não, então, para lá. Se Cristo já morreu, eu já estou salvo. A humanidade toda já está salva. Então, vamos para a galera. Né? Assim, não há o que eu fazer para que Deus me ame mais ou ame menos. Então, boa. Maravilhoso. É o melhor sistema de todos. Vamos continuar lendo?
Que diremos então? Continuemos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? A gente vai entender essa parte do verso, da poesia. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma de morte fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, tendo sido ressuscitado Cristo dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus da mesma forma. Repitam isso comigo, da mesma forma. Da mesma forma. O que é que significa da mesma forma? Igualzinho, xerox, fotocópia, digitalizado. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Sistematiza essa manga agora. Corta essa jaca. O que é que o texto diz? Diga para mim o que é que o texto diz. Que cheiro tem esse perfume? Cristo morreu por mim? Morreu. Não só ele morreu por mim, mas ou eu morro com ele na cruz, e Cristo vive em mim, e não mais eu vivo. Ou eu me crucifico com ele, e abdico humildemente de minha vida, ou parece que nada disso é real. Sabe qual é o resultado da graça? Morte. A sua. O resultado da graça imediato não é vida, é morte. O resultado da graça é que em Cristo fomos crucificados. Para que haja vida é preciso que haja morte. Para que haja nova vida, é preciso que haja a primeira morte. Para que haja nova criatura, é preciso que haja a morte da criatura anterior.
Portanto, em Cristo, não é só Ele que está crucificado na cruz, eu morro e ressuscito na ressurreição de Cristo. Não mais escravo do pecado, mas escravo de Deus. Vamos continuar lendo? A coisa está começando a ficar legal. Hebreus 10. Se continuarmos a pecar deliberadamente... Para com isso, então vamos parar aí. Tá começando a ficar ruim esse negócio de ler o texto. Lembra que a gente leu um texto de Hebreus também que fala que Cristo se sacrificou uma vez por todas e, portanto, onde havia pecado, agora já há o sacrifício, e onde houve sacrifício, não mais existe possibilidade de sacrifício, porque já houve o sacrifício. Nós acabamos de ler isso. Olha o que diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Vamos ler devagar. Se continuarmos a pecar deliberadamente, você pode sistematizar e começar a discutir o que é deliberado e o que é que não é, para ver se você vai para o inferno ou se você vai para o céu. Você pode, é o que nós fazemos, Descartes. É o que nós fazemos. Vou sentar mais para cá, que vai ficar... Está melhor? Ele é cartesiano, é matemático. Você pode discutir com o texto e tentar... Não, mas Winston, vamos ver no grego o que é deliberadamente. Porque no grego, talvez deliberadamente, não seja o deliberadamente que a gente está acostumado a falar sobre deliberadamente, de propósito. Não, é de propósito, ponto. Então, se eu pecar sem ser de propósito, eu estou livre. Você pode fazer isso. Pode. Você vai encontrar até subsídios hermenêuticos e exegéticos para fazer isso. Agora, em português, em francês, em inglês, em hebraico, contemporâneo, em grego, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício. Sabe por quê? Porque o único sacrifício já foi feito. Acabou. Não foi isso que vocês deram glória a Deus ainda agora? Que por causa de um só homem, a humanidade foi salva? Um único sacrifício, acabou. Aí ele está dizendo, a consequência disso é que se continuarmos a pecar deliberadamente, ferrou. Porque não há mais sacrifício, não dá mais para chegar com um sacerdote, por mais que vocês queiram dizer, Winston, ora por mim, porque eu pequei. Não adianta. Porque não adianta eu orar por você, porque 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não adianta você chegar com um sacerdote, porque o sacerdote não pode fazer absolutamente nada por você. O autor ou a autora de Hebreus continua, por isso, porque não há mais sacrifício, não há mais solução, porque a solução acabou, já existe a promessa, Cristo morreu, nós não estamos vivendo mais só de fé de que Deus enviaria um Messias, mas nós vivemos já na dispensação da graça, nós olhamos, nós vemos a cruz, a promessa já foi cumprida, já veio, já morreu, já ressuscitou e hoje reina. Porque isso é verdade, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que é que Ele prometeu? Vida eterna. A quem? Aí a gente pode discutir mais pelos textos que lemos. A todos! Mas eles podem ir para o inferno? Podem. Se eles continuarem a pecar deliberadamente, é isso que a poesia diz. Pois, em breve, muito breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas, nós, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Winston, você me confundiu mais do que explicou. Quer dizer que qualquer um pode ser salvo, até Hitler pode ser salvo. Aquele pedófilo pode ser? Pode. Cristo morreu por eles, morreu totalmente, assim, foi crucificado. Total. Até você pode ser salvo, sabia? Você. Mas Winston, ainda tem muito para eu me ajeitar. Tem muito para ajeitar. Não, para, olha para mim. Você não pode ajeitar. Não tem como.
Até porque a cruz já aconteceu. A única coisa que podia ajeitar já ocorreu. Sabe, só tem uma coisa que você pode fazer. Só tem uma coisa. Mais nada. Você não pode se endireitar, não adianta você se endireitar, porque você vai fazer alguma coisa algum dia de novo. A única coisa que você pode fazer é se ajoelhar diante da cruz. Só. Mais nada. Se submeter ao sacrifício de Cristo e dizer: eu abdico da minha vida e de hoje em diante vivo para ti. É a única coisa que você pode fazer. Ah, então isso me salva? Não, cara, não é isso que te salva, porque você não pode fazer nada para se salvar. Porque a promessa diz que, quando nós estávamos mortos em nossos pecados, Ele os vivificou. Não há nada que você possa fazer para Deus te aceitar. Isso já foi feito. Foi feito em Cristo Jesus. A única coisa que você pode fazer é, sabendo da verdade, se ajoelhar diante da cruz e dizer: não sou ninguém. Estou aqui para ser teu escravo. Olha o que Paulo diz, e esse é o último texto que leremos. Fui crucificado com Cristo. Assim, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Normalmente, no fim de cultos, toca-se uma música bem emotiva e chama-se pessoas para aceitarem ir para o céu. Não. Você não tem como escolher ir para o céu. Porque essa escolha foi feita há muito tempo atrás em Cristo Jesus. Na verdade, a Bíblia diz que antes da formação do mundo, isso foi escolhido. Não escolha, não tem como escolher ir para o céu. Ah, mas tem como escolher ir para o inferno? Também não, você já vai por osmose. Todos nós vamos por osmose. Sabe para onde nós vamos naturalmente? Condenados. Isso é o natural, isso é o lógico. Para onde vai gente podre? Dos quais todos nós fazemos parte. É tudo para o inferno. É. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Qual é a única reação que eu posso ter? É: eu quero morrer. Você ouviu bem? Só existe uma resposta a toda essa história, toda essa poesia. Sabe, a mesma coisa que com Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se houvesse, não houvesse amanhã. A única resposta a isso, sabe qual é? É começar a amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Simples assim. Não adianta teorizar. Simples assim. Comece a viver como se não houvesse amanhã e ame as pessoas dessa forma. Isso talvez altere como você trata a sua esposa, seus filhos, como você trabalha ou não, como você se relaciona com amigos e se sacrifica por eles. É assim que se vive a poesia de Renato Russo. Sabe como se vive a poesia do Evangelho? Prostra-se ao chão e se pede para morrer, porque se com ele morrermos, com ele também reinaremos. E passa-se a se viver humildemente como escravos de Deus, não mais escravos do pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você quer morrer? Esse é o único convite da cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Será que agora faz um pouquinho mais de sentido esse texto? Cristo nunca chamou ninguém para ir para o céu. Esse é a consequência. Ir para o céu, viver eternamente, ter vida abundante, seja lá a metáfora que você quiser usar. O que ele chama todas as vezes é: você quer morrer comigo, para que comigo você seja ressurreto.
Isso é evangelho. E firmes nessa promessa, nós não somos daqueles que retrocedemos, mas confiantes na promessa de Cristo. Firmes, que já foi pago todo o preço do meu pecado. Eu posso ter certeza absoluta que sou escravo de Cristo e, portanto, ressurreto por Ele. Se esse é o seu desejo, canta com a gente esta música. Você deve conhecê-la, talvez num ritmo bem diferente. Não estou dizendo para você vir à frente, não. Fala comigo depois, se o que você quer é morrer. Se você pela primeira vez a ficha caiu e disse, eu quero morrer, não se suicida não. Não é isso. Tá? Não é isso. Isso precisa estar na gravação, senão depois vão me acusar e eu posso ser processado. Não. Se o que você quer é morrer na cruz com Cristo para que uma nova criatura surja e assim escravo de Deus você se torne. Esse é o convite da cruz. E é firme nessa promessa que nós cantamos. Fica de pé e canta com a gente. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Venço a tempestade do revolto do mar, todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu amor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. É somente firme nas promessas dele que nós podemos ter qualquer esperança de salvação. Se você tinha qualquer esperança de salvação por causa do seu mérito, sabe? Pô, eu faço as coisas direitinho. Cara, pula do barco, porque você tá ferrado. Agora, se você tinha certeza de condenação por causa dos seus atos, pula pro barco. Porque não há nada que você possa fazer para separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você ora comigo? Pai, depois de textos como lemos hoje, há pouco o que falarmos. Portanto, não me delongarei. Estamos prostrados diante da cruz, com o rosto em terra, Pai. Não temos plena consciência de quem somos, porque somente Tu nos sondas e nos conheces e sabes a profundidade do nosso pecado. Somente Tu sabes quão distantes da Tua vontade nós somos.
Mas, Pai, nós nos colocamos na cruz e queremos morrer nessa cruz com Cristo, para que com Ele sejamos feitos nova criatura. Portanto, estamos completamente abertos e submissos ao Teu dispor, como escravos Teus, para que Tu faças de nós, em nós e através de nós, a Tua vontade, somente a Tua. Portanto, nós te pedimos que Tu faças assim conosco. E a nossa oração é única e exclusivamente baseada no nome e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenha um ótimo domingo e que Deus nos abençoe a todos. Até domingo que vem.